Que prazer estar aqui com você. Que honra, que honra. Como é que O, você pra... está, meu amigo? Tudo bem? o prazer é todo meu, a honra é toda minha estar com você, doutora Mônica. Obrigado por essa gentileza, esse convite. E estava aqui te assistindo e de repente vi o convite, falei, bom, então já está aqui, deixa eu já entrar imediatamente É isso nessa aí. roda de conversa. É isso aí. Eu tenho que aproveitar cada segundo na sua presença, Jamil. E tem muita gente que vai assistir essa live gravada. Então eu quero já começar com muito conteúdo e as pessoas que forem chegando, elas vão ser beneficiadas com a sua presença. Então, eu gostaria de aí te apresentar para o pessoal, né? Os meus seguidores, as pessoas que estão junto comigo. Pessoal, quem é Jamil Albuquerque? Jamil é conferencista, economista, ele é palestrante, pós-graduado em marketing, teólogo com ênfase em filosofia. Ele é escritor de livros, foi secretário do governo de Ribeirão Preto, em São Paulo, orientador político e empresarial, presidente da marca Mastermind, Escola de Negócios para Líderes, no Brasil e em 8 países da língua portuguesa, e citado entre os 10 autores mais lidos pela revista Veja em 2016. É mole ou quer mais? Que mais vocês querem de um convidado, não é, Jamil? Que currículo é esse, meu amigo? Que é isso? Me conta um pouco disso aí. A vantagem do tempo é essa, né? Porque dá tempo da gente fazer, ir formando e pesquisando e fazendo essa caminhada. Então, eu já estou quase à beira dos 60 anos, eu estou batendo na porta e já estou matriculado no vestibular da velhice. Então, isso mostra que a gente teve tempo de fazer uma caminhada de formação. Então, esse currículo é produto da estrada, da caminhada, da pesquisa. Parabéns a você por essa pesquisa, de ir lá buscar. Obrigado pelo carinho da apresentação. Ai, eu que agradeço. E você sabe, Jamil, como é que eu cheguei até você? Um belo dia, eu estava vendo um prefácio de um livro de Napoleão Hill que você tinha escrito. E quando eu li que você era um brasileiro que estava em Balneário Camboriú, que sempre foi a cidade dos meus sonhos, desde os 20 anos, eu tinha um desejo ardente de morar em Balneário Camboriú. Eu falei pro meu namorado, eu preciso conhecer esse homem. Olha só que coisa maravilhosa. E aí, a partir desse momento, nós fomos estreitando os laços, e aí eu li mais coisas de Napoleão Hill e tal. Me matriculei num curso seu no ano passado, que foi na Praia Brava, né? Você se recorda? Bem, Foi um treinamento muito legal, onde foi. tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, de receber um pouco da sua sabedoria, e a partir dali as coisas foram acontecendo, não é? Foi assim. Então, hoje, se eu estou nessa live com você, também é porque houve um desejo ardente no meu coração, sabe? Um dia eu vou fazer uma live com o Jamil. E eu persegui esse sonho. E tem sido assim a minha vida. Então, diante disso, Jamil, eu acho que esse é um conteúdo tão interessante para a gente falar para as pessoas que eu trouxe isso como um tema de live, né? E eu gostaria de iniciar, meu querido, perguntando para você como é que você entrou assim, como é que entrou Napoleão Hill na sua vida? Conta um pouquinho daquele prefácio de livro para o pessoal. Muito obrigado. Você vê como são as coisas. Relacionamento é a base de todas as conexões. Nós nos conectamos ali naquele encontro, e aquele encontro já me levou para Chapecó, já me levou para Santa Cruz do Sul, já me levou para Brusque. Ele está me conectando novamente com outro empresário que está me levando para uma cidade do Rio Grande do Sul, Canoas, o que mostra que são as conexões que fazem com que a gente espraie o nosso conhecimento e amplie cada vez mais o nosso potencial de alcance. Porque está aqui, nós dois estamos aqui falando para 30, 40 pessoas e não precisa mais do que isso para mudar o mundo. Jesus Cristo, com 12 executivos, mudou a história do planeta. A história teve que se dividir.
antes dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nós estamos aqui por causa daquele encontro. Mas a tua pergunta, e aqui eu estou vendo algumas pessoas aqui que nós temos conexões aqui com o Arnaldinho desde 2002, ou seja, nós estamos completando 20 anos de amizade. Os americanos têm uma expressão que diz stand the test time, em pé no teste do tempo. 20 anos, Arnaldinho, significa que nós ficamos em pé no teste do tempo. E você me fez a pergunta e que leva exatamente a essa resposta. Aqui vendo o Tadeu junto. Eu conheci em 1978 na cidade de Balneário Camboriú. Então, quando eu falei aqui que era uma roda de conversa, é porque eu estou aqui numa roda de conversa de amigos. Você é uma pessoa que nós tivemos um contato de um dia, mas na minha cidade, na cidade do meu coração. Eu nasci em Monte Carlo, no oeste de Santa Catarina. Cheguei aí em 1975, eu tinha 10 anos. E depois saí daí com 30 e poucos anos, em 96, vim para o interior de São Paulo para nacionalizar a marca, mas quando eu conheci, aquilo marcou e mudou a minha história, mudou o meu jeito de olhar a vida, mudou a minha mentalidade, que agora usa-se a expressão mindset, porque numa das frases iniciais, o autor disse, olha, você não é pobre, você está apenas sem dinheiro. Isso teve um efeito no meu jeito de olhar a vida, no meu jeito de entender a vida, me encheu de esperança de tal maneira que acendeu um desejo ardente de construir uma grande história. Esse desejo ardente me tirou de uma situação bastante adversa. Eu engraxava sapato lá na rodoviária, eu vendia picolé na praia, eu empacotava... Aqui em Balneário Camboriú, era Isso, essa sua... isso tudo em Balneário Camboriú. Estamos falando aí de 1978. Então, Olha, para você sair de empacotador, de engraxate, de vendedor de picolé, de vendedor de lenha de casa em casa, e para uma história que ganhou contornos de planeta, isso só foi possível porque eu acionei dentro de mim um desejo ardente de atingir os meus objetivos. Eu sabia que aquela condição de pobreza não era um destino, era apenas uma questão de atitude. Baseado naquele livro, eu defini que eu ia construir uma história diferente. E, claro, nós estamos falando de 40 e poucos anos depois, e isso teve um efeito bastante interessante. Então, quando você me falou assim, vamos falar sobre desejo ardente, eu falei, conta comigo, porque ele é, Mônica, um dos segredos. Porque dentro do livro, o Dr. Napoleão Hill deixa umas pegadinhas, assim, pegadinhas no bom sentido. Ele o tempo todo, dentro do Quem Pensa Enriquece, ele fica dizendo, esse livro tem um segredo, esse livro tem um segredo, esse livro tem um segredo. E ele não conta o segredo. Ele não diz, o livro... E eu lia, relia. Eu queria que tivesse assim uma página inteira. O segredo é esse. Mas não é. Ele está nas entrelinhas. Ele está dentro do texto. E o que é mais interessante, o grande segredo do livro está na capa, no nome. Esse é o grande aham. A pergunta é assim, se quem pensa enriquece, todo mundo pensa, por que todo mundo não é rico? Então, o Dr. Charles Schwartz, um pesquisador, filósofo e médico alemão, ele dizia o seguinte, todo mundo pensa, mas a grande maioria das pessoas pensa errado e confunde atividade mental com pensamento. Então, acionar isso requer alguns caminhos, requer algumas técnicas. Então, esse livro entrou na minha vida quase que por acaso, pelo desejo ardente da leitura. Como foi? Eu venho daquelas famílias muito pobres dos anos 60, o que é quase uma redundância, porque o Brasil era muito pobre, 11 irmãos, a gente foi morar na periferia, era uma situação muito adversa. Mas aquilo tudo, inícios difíceis, moldam pessoas fortes. Então, eu gostava muito de ler. E eu fui numa biblioteca, na época era a periferia da cidade, ali na Rua Grécia.
era a última, casinha de madeira. Uma biblioteca pública tinha lá meia dúzia de livros, né? Acho que tinha menos que nesse lado da prateleira aqui. E eu fui lá, aí peguei um livro, peguei outro livro, eu ia lá toda semana. Chega um dia que eu fui lá, tinha 2 volumes, volume 1 e volume 2, A Lei do Triunfo. Eu peguei o volume 1, levei para casa, era uma sexta-feira, e li no final de semana. Mas aquilo me encheu de energia. E depois, 30 e poucos anos depois, eu tive a oportunidade de pegar os manuscritos na mão do livro A Lei do Triunfo. Esse livro aqui foi um pedido que eu fiz para a Fundação, porque esse livro aqui, ele é de 1925. A primeira edição, Mônica, do livro A Lei do Triunfo saiu em 1928, mas a pesquisa começou em 1908, porque era um compromisso. Era um compromisso. Ele tinha assumido o compromisso com o milionário do aço, que ele só publicaria 20 anos depois. Por que 20 anos depois? Os americanos vão voltar àquela expressão. Os americanos têm uma expressão que ele diz: stand the test time. Ou seja, em pé no teste do tempo. Se não resistir o tempo, não adianta. Fica voo de galinha. Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Você tem que... Não é o ficar rico, é ser rico. E rico na verdadeira amplitude da palavra, que é muito mais do que ganhar dinheiro. A riqueza na sua amplitude, nas áreas chaves de resultado do que significa uma abundância. Então, daquele menino engraxate, vendedor de picolé, de repente está lá dentro da fundação, dizendo por conselho, nós precisamos publicar. Eu tenho manuscritos de Napoleão Hill aqui, que era do tempo das revistas, quando ele ainda não publicou. Esse aqui é de 1922, esse é em inglês. Esse material todo. Eu tenho aqui uma relíquia. Este aqui, que é a capa original e que tem a frase, né, para homens e mulheres inconformados com a pobreza. Olha aqui, ó. O autógrafo do Dr. Napoleão Hill. Cara do céu, você tem isso, meu Deus do céu. Eu tô só pensando, eu tô com o meu aqui, com o meu manuscrito, pessoal. Olha o meu manuscrito. Olha que delícia. Olha aqui, meu. Olha aí. O manuscrito que foi lido e estudado aqui, ó. Eu mostro. Livro tem que ser lido e estudado. Então, esse livro, ele mudou a minha vida, essa filosofia impactou muito a minha vida, como tem impactado a vida de milhões e milhões e milhões de seres humanos ao redor do planeta. Hoje são 165 países do mundo que editam Napoleão Hill. A metodologia é autorizada e licenciada em mais de 50 países do mundo. De forma que a filosofia impactou o último século inteiro. O Dr. Napoleão Hill é um homem de 3 séculos, porque ele nasceu no século XIX, viveu no século XX, e nós estamos aqui no século XXI falando com ele como se ele tivesse em plena força e vigor da sua produção. E esse desejo ardente brotou em mim, brotou em milhares e milhares e milhares de seres humanos. Então, ele é um dos segredos que está aqui dentro deste livro. Ele é um. Aqui dentro tem alguns segredos. Vamos falar de alguns aqui. Mas vamos lá, Jamil. Fala um pouquinho sobre essa pesquisa de Napoleão Hill. Como é que foi isso? Eu vou citando alguns segredos aqui. Tá. Eu sei que tem gente que me manda depois, assim, às vezes 3, 4 folhas de anotações, porque a gente tem um público que acaba sendo pessoas que a gente tem uma convivência, né? Tá. Então, um dos segredos chama-se o teste do tempo, que eu citei já até aqui. Né? Stand the test time. Em pé no teste do tempo. Um dos segredos é esse. Porque no acordo que havia com a conversa com aquele milionário do aço, ele disse, tem que durar 20 anos. Foi uma das coisas que ele disse, daqui a 3 anos. Se daqui a 3 anos o produto dessa pesquisa não estiver rendendo dinheiro para você, você fala o seguinte, pega isso, rasga e vai cuidar da tua vida, porque o dinheiro é a seiva do mundo material. Então, por isso que ele
ele primeiro custeou só os primeiros 3 anos e só algumas pesquisas, só algumas despesas, deu a ele uma carta de recomendação para ser recebido por pessoas importantes, porque pessoas importantes não têm tempo para ficar perdendo tempo com nada. O tempo, a moeda da vida é o tempo, só o tempo é eterno, só o tempo é eterno. E o tempo é que está por trás de todas as coisas de sustentação, a confiança, tudo isso, isso só se sustenta através do tempo. E terceiro, só podia ser publicado o resultado da pesquisa 20 anos depois, e ele respeitou. Nesses 20 anos, ele pesquisou 16 mil empresários. Veja, não é uma época em que dava para mandar e-mail, você tinha que ir lá e visitar. É diferente. Quando nós fomos reescrever esse livro aqui em 2008, este livro é um livro sobre este livro, porque em 2008, quando fez 100 anos, escuta, será que vale? Nós distribuímos formulários para empresários do país inteiro e nós repetimos 15 mil e-mails nós mandamos, porque nós tínhamos um banco de dados suficiente para isso, para perguntar, vale ainda? Tem a mesma validade? Mas naquela época, 100 anos atrás, ele pesquisou 16 mil empresários. Aí ele fez um mapa de critérios absolutos e critérios desejáveis e listou as 500 maiores fortunas. Vejam bem, senhoras e senhores, ele publicou o livro, a sua primeira publicação, em 1928. Em 1929, pela primeira vez, foi feita uma edição de uma revista chamada Revista Fortune, que listou as 500 maiores empresas do mundo pela primeira vez, e esse é um ranking que tradicionalmente vem sendo mantido ao longo das décadas. Mas quem primeiro fez essa lista foi Napoleão Hill. Que legal, Jamil, olha Ele isso. pegou essas 500 maiores fortunas e ele teve os 45 homens mais ricos do seu tempo, foram seus amigos pessoais, seus interlocutores pessoais de rodas de conversas como essa aqui, e que, inclusive, Thomas Edison, o homem que inventou a lâmpada elétrica, que verdadeiramente mudou o mundo, porque Thomas Edison transformou a noite em dia, de verdade, ele foi o homem que fez o primeiro prefácio do livro, da primeira edição. Então, foram 16 mil empresários, ele listou as 500 maiores fortunas, os 45 homens mais ricos do seu tempo lhe acompanharam, o resultado é esta obra-prima. Hoje, doutora Mônica, é praticamente impossível você encontrar qualquer literatura sobre educação corporativa, sobre educação empresarial, sobre desenvolvimento pessoal, que não tenha esta fonte. Então, Napoleão Hill, ele é o maior, com mais de 200 milhões de livros vendidos. Não é que ele era um gênio, mas ele foi o primeiro homem a pegar tudo o que era dito fragmentadamente e colocou embaixo de um guarda-chuva, que ele chamou de mastermind, estruturou uma metodologia e apresentou isso ao mundo como uma filosofia de crescimento pessoal. Então, algumas pessoas sérias que falam e continuam sua obra citam a fonte, porque realmente o fio condutor inicial é dessa obra. Então, veja, 16 mil empresários, 500 maiores fortunas, 45 homens mais ricos, isso é um cabedal de informação extraordinário. Cada vez mais a gente vê as pessoas de sucesso, você vai investigando, você sabe, tem Napoleão Hill aí. Não tem, realmente você falou algo que a gente identifica muito, não tem um livro, inclusive sobre finanças, que a gente não veja a raiz disso tudo. Jamil, na prática, as pessoas que seguem aqueles 6 passos lá, né? 6 passos, assim, quantos % delas alcançam o objetivo? O que a gente pode falar sobre essa pergunta é quem a gente acompanha. Né? A gente acompanha. E nesse acompanhamento que nós temos, nós fizemos uma pesquisa que foi produto
de um mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Como já estamos há quase 30 anos, a gente já tem mais de 150 mil líderes formados. E nosso modelo é do meio da pirâmide para cima. Os nossos cursos não são fast food, não são cursos rápidos, eles são cursos que têm um tempo de duração, têm um acompanhamento. Então, nós temos mais de 150 mil líderes que nós já formamos. Aí nós temos uma pesquisa e criamos uma linha de corte. Pessoas que tinham feito até 3 anos e de 3 anos até 8 anos. A gente queria saber qual foi o impacto, porque logo depois a gente sentia que a pessoa saía com muita emoção. Sim. Então, nós damos aquele período dos 3 anos, a gente entendeu que ainda era o rescaldo da emoção. De 3 anos até 8 anos, para ver o quanto tinha de foco, com metodologia científica, com estrutura de mestrado, mestrado acadêmico, acompanhado por uma grande universidade, e nós chegamos no resultado. Então, nesse período, a metodologia, nós tivemos 78% que atribuíam os seus resultados ao ter feito o curso. Então, nós podemos dizer que, sem medo de estar blefando para o nosso público aqui, porque é uma coisa que eu tenho muito respeito, que em torno de 78%, 80% das pessoas atingem o seu efeito, seu objetivo. Depois nós tivemos outros impactos nessa pesquisa, que é uma pesquisa muito profunda, uma pesquisa acadêmica. Pessoas que já chegaram em torno de 90% dizendo que ainda lembravam do impacto do curso quando iam tomar uma decisão, saber as fontes das decisões, as resoluções de problemas, tudo ferramental, instrumentos que o doutor Napoleão Hill nos ensina e que o curso ensina. Agora, tem um fio condutor ali, um fio invisível. Esse fio que amarra os 6 passos chama-se persistência. Chama-se persistência. Nada supera a persistência. Nem a educação formal. Gente com diploma na parede universitária que tem dificuldade de pagar a duplicata no final do mês, está cheio. Gênios mal-sucedidos é quase uma lenda. Pessoas talentosas que não deram em nada é quase um clichê. Por quê? Porque faltou a persistência. Então, a persistência é verdadeiramente o fio que conduz toda essa estrutura. Então, podemos falar aí acima de 80%, e o segredo está uma metodologia com persistência. Nossa, perfeito. Deu muito certinho com o que eu pensava. Porque há pouco tempo eu fiz uma adaptação dos 6 passos, e eu acho que a gente tem que falar dos 6 passos aqui, para as pessoas que não tiveram contato ainda com o Napoleão Hill, que nunca ouviram falar e que apareceram aqui, caíram de paraquedas. A gente vai falar dos 6 passos. Mas quando eu peguei esses 6 passos e eu trouxe para o objetivo específico do emagrecimento, eu fiz um teste com um grupo de mulheres e o resultado que eu obtive também foi esse. De 80%. Olha que interessante, né? Eu tive 80% de resultado dessas meninas, com desejo ardente de emagrecer. Seguindo ali, e aí a gente pode fazer um paralelo, acho que a gente pode fazer. Você começa falando com o objetivo inicial que foi da riqueza, né? De ter dinheiro. Então, o primeiro passo, que é o desejo ardente, né? Isso, o objetivo específico. Como é que é o primeiro passo, Jamil? Me fala lá. É a definição claramente do propósito. Né? Definir o objetivo específico, né? O início de todas as realizações é a definição de propósito, é o objetivo principal bem definido. Se você sabe para onde vai, claramente para onde vai, você se energiza e se reenergiza no objetivo. Isso. E aí a gente quantifica, né, Jamil? Eu quero ser rico. Eu quero ser magra. Tá, mas o quanto exatamente você quer disso? Eu quero X reais, eu quero X dólares. Que seja muito específico essa quantia.
E eu trouxe isso para o mundo do emagrecimento como um número de balança. E aí cada uma tinha lá o seu número de balança que tinha como objetivo definido, tá? O passo 2 é o passo que eu acho muito importante, que é cria um plano para se aproximar do objetivo, né? Com metas possíveis e tarefas para atingir cada uma delas. Falou plano de ação, sempre tem em mente isso. Primeiro, você tem que saber quando, coloca, localiza no tempo. Onde, localiza no espaço. Quem, além de você, quem mais vai estar junto nesse projeto? O terceiro, terceiro é quem? Quarto passo é de que maneira você vai fazer isso acontecer. Quinto, dinheiro. Não existe almoço grátis. Se você está comendo de graça, alguém está pagando a conta. Então, você tem que quantificar isso com muita clareza. Bom, então, eu sei o que eu quero, como é que eu vou fazer agora o meu plano de ação? Como é que eu vou pagar em troca esse plano? Então, vocês têm que detalhar o plano, vocês vão colocar, eu vou fazer dieta tal, eu vou me comprometer a fazer tal atividade física, seguir essa orientação, isso. E no final, a ideia que eu joguei para o grupo e que o pessoal gostou e que deu muito certo foi que o pagamento seria o número de quilos perdidos serem transformados em alimentos para doação. Olha, entendeu? olha, Então, isso interessantíssimo. causou um impacto bem legal, social e interno, porque a pessoa fazia lá um termo, eu desenhei um termozinho, elas assinaram e se comprometendo no final do objetivo, quando alcançasse o objetivo. Então, eu emagreci 10 quilos. Eu compro 10 quilos de um determinado alimento e dou para quem precisa. Eu adorei isso. Isso é extremamente importante, né? E aí a gente teve o passo 3, o que é? É o prazo para cada meta, porque as pessoas tinham dificuldade. Como é que eu vou pagar? Vou pagar como? E aí isso surgiu porque aquilo. E aí quando você vê, eliminei 10 quilos, e você olha para aquele montante, tem a questão mental também, né? Olha só o que saiu de mim, né? E faz um impacto também mental. E aí, o quarto passo, pessoal, escrever uma declaração clara e objetiva de tudo isso, fazer uma síntese escrita num cartãozinho. E o quinto, ler essa declaração em voz alta 2 vezes ao dia, com emoção, já sentindo, já se vendo, já se empoderando do seu objetivo, sem qualquer tipo de dúvida. Na hora que o seu cérebro ele está repousando, a hora que você está indo dormir, logo quando você acorda. E aí vem uma pergunta, Jamil, para você, com relação a essa questão da persistência. Porque eu vejo assim por mim, eu faço um dia, 2, 3, aí no quarto eu já esqueci, no quinto. Me diz como é que é isso? Isso realmente tem que ser todos os dias, não é? Conta para mim um pouquinho da sua experiência. Como é que é isso? Assim, a persistência, ela nasce de algumas coisas. Né? Primeiro, ela nasce do objetivo. Se não souber para onde vai, não se persiste em nada. O exemplo que a natureza mais dá para nós é o do rio. Ele tem o objetivo de chegar no mar, chega na montanha, ele não briga com a montanha, ele contorna a montanha e segue o objetivo de chegar no rio. Porque você pode ter dúvida, é importante isso, doutora Mônica. Você pode ter dúvida quanto ao caminho. E isso é muito comum. O que nós não podemos ter dúvida é quanto ao objetivo. Porque eu posso chegar aqui, não dá para ir, eu volto desse, eu vou por aqui, eu vou por lá. Ao caminho, você pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida do objetivo. O que você quer? Eu quero eliminar. Então, quando você tem isso, naturalmente, ele vem a persistência. Agora, é importante lembrar que não tem, que o hábito, a disciplina, que eu vi que alguém deu aqui um feedback, dizendo a disciplina que mantenha a persistência, a semente da persistência, e disciplina quer dizer aprender com ordem, é assim, é fundamental que a gente tenha esta clareza. O objetivo não tem gratificação imediata. Essa é a sutil diferença entre o hábito e o vício.
porque os dois são muito parecidos. Você pode perceber que tem gente que diz assim, eu sou viciado em chimarrão. Na verdade, ele não é viciado em chimarrão, porque o chimarrão é um hábito agradável que faz muito bem para a saúde, por sinal. Na verdade, não é um vício, é um hábito. O vício, ele te dá uma gratificação imediata. Qualquer coisa que você faz do vício, ele te dá uma gratificação imediata. A disciplina, não. Você paga o preço primeiro para ter a gratificação depois. Então, o que energiza no caminho? Primeiro, o objetivo. Segundo, qual que é o melhor? O destino ou a jornada? A gente tem uma tendência a dizer que a jornada é melhor. Depende da companhia. Se você tiver uns malas também para te acompanhar, fica chato pra cacete. Então, não é isso? Então, você tem que ter pessoas que te acompanhem, pessoas, que é isso que você faz, grupos, pessoas que façam com que a caminhada te levante. E isso, o grande filósofo e pensador Salomão, lá há 4.000 anos atrás, já nos ensinava melhor a caminhar em dois do que sozinho, porque se um tropeçar, o outro ajuda a levantar. Então, é fundamental que a gente tenha objetivos definidos, que a gente arranque esse desejo ardente, que faça sair esta fumaça branca de dentro da nossa alma, emotizar isso, para que a gente possa ferver de emoção para atingir o objetivo. Esse é o desejo ardente. Quando ele fala até sair fumaça branca, por quê? Porque na época era a plena força e vigor da indústria americana. E quando as chaminés estavam na plena força e vigor, quando terminava a chaminé, logo saía uma fumaça branca, depois é que ela ficava preta. Mas ela saía inicialmente preta. Depois, quando ela atingiu o ápice da máquina, ela começava a sair branca e depois escurecia. Então, eles até saíam fumaça branca. Ou seja, até você está em plena força e vigor, até você está aquecido, até sair a fumaça branca para que saia o Papa, menos Papa, até que coisas milagrosas aconteçam, a ponto de ungir um sumo sacerdote, um pontífice que faz a ponte entre o céu e a terra e os seres humanos. Então, o desejo ardente é vibrar com todos os seus poros, com o seu olhar, com o seu coração, com a sua pele. É como dizia Janis Joplin, é vibrar inteiro, vibrar inteira no caso dela. Então, esse é o desejo ardente. É você querer querendo. O nosso querido e extraordinário Xpito, o Chaves. É o querer querendo. É o querer querendo, é o querer de todo o coração. É o querer de indignação. Isso. Estou indignada, né? A gente tem um questionário de seleção para as pessoas quando elas entram nos grupos, mentorias, nos projetos empresariais aí que eu faço também, grupos de mulheres em grandes empresas. Nós temos um questionário de avaliação. E lá a pessoa coloca por que ela quer participar daquele projeto. E um dos critérios que a gente coloca, a gente observa o que a pessoa mais quer na vida. E aí é avaliado esse querer. Porque quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, Jamil, quando eu realmente quis algo, eu quis de todo o meu coração, não teve o que eu não conseguisse. Não teve. Pronto. Algumas coisas eu quis mais ou menos, tá? E estou tentando até hoje. Mas, assim, as coisas que eu quis de todo o meu coração, eu fui atrás. Eu consegui. Tá? E uma coisa que você falou que faz muito sentido é que o como, muitas vezes, ele muda no caminho e a gente não tem como ter controle disso. No próprio emagrecimento, Jamil, às vezes você tem uma ideia que você vai chegar naquele objetivo usando a estratégia, por exemplo, do jejum intermitente, ou uma dieta X, ou uma dieta Y e tal. E o que eu percebo é que, na prática, você vai acabar encontrando algo que vai te dar mais resultado. E que a gente não pode engessar esse como. Se você tiver dúvida do caminho, lembre-se, isso que é importante. O caminho ele pode ter variáveis. Agora, o objetivo tem que ser bem definido. Porque sem objetivo,
É a mesma coisa que eu apagar a luz de tudo aqui e querer acertar um alvo na parede. Eu posso até ter experiência em atirar alvo, mas eu vou ter dificuldade. Vou ficar... Por quê? Porque eu não sei onde é que está o objetivo. Então, isso é fundamental ficar para todos nós aqui. Agora, essa energia tem que se arrancar dentro de si com um querer bem forte e bem intenso. Eu gostei da analogia da indignação. Porque todas as pessoas vencedoras que eu conheci foram pessoas indignadas. Pessoas indignadas com a derrota, pessoas indignadas com a pobreza, pessoas indignadas com a condição atual, que se indignaram com o fracasso e fizeram do fracasso o caminho do sucesso. Então, essa forma de acionar o desejo ardente através da indignação é fenomenal, é fenomenal. Que é a tal da semente, né? Que toda a diversidade traz em si a semente de uma grande oportunidade. De uma grande oportunidade. Toda a diversidade traz dentro dela, todo fracasso traz dentro dele a semente do sucesso. Nós temos é que ter os olhos de ver, porque isso é muito comum. Nós nos traímos pela nossa ansiedade, né? Isso. E aí, eu lembro aqui, me corrige se eu estou errada, mas tem uma passagem do livro, que eu não sei se é o filho de Napoleão Hill, que tem um problema auditivo, e ele tinha um desejo de que o filho ainda iria escutar e que o filho, alguma coisa ia acontecer, e ele não desistiu, ele não teve dúvida, ele era indignado com aquilo. E eu trouxe, na época que eu li, muito para a minha vida pessoal, porque minha filha é diabética desde 1 ano e meio, diabética tipo 1, com usuária de bomba de insulina, faz acompanhamento com endócrino desde então. E sabe o que eu lembrei, Jamil? Quando ela tinha 2 anos de idade, eu levei ela a um especialista em Curitiba e o profissional falou para mim assim, na festa de 15 anos de Letícia, eu quero que você me convide, porque até lá ela já estará curada. Ah, que coisa linda. E eu linda. tive aquilo. Você sabe que naquele momento eu estava passando por uma depressão na época, eu não me conformava, eu era indignada com aquele diagnóstico, eu tinha feito o diagnóstico de Letícia, e eu peguei aquilo e falei, Mauro, eu acredito de todo o meu coração que isso vai acontecer. Olha que coisa linda. E tomei aquilo pro meu coração e assim, toda mãe de diabético sabe o que eu estou falando, se tiver algum aqui vai se identificar. Que a gente nunca perde a esperança, eu nunca perdi a esperança e eu tenho esperança que minha filha vai ser curada. E no mês passado eu recebi uma notícia de que o pâncreas artificial já está em testes em Curitiba, que é a cidade desse profissional. Eu me lembrei disso agora, entendeu? Olha, e eu escrevi... Olha isso, que bacana. Eu escrevi esse meu desejo ardente de, na festa de 15 anos, ter a honra de convidar o Dr. Mauro Schafer para que ele pudesse ver esse milagre acontecendo. Então, eu quero publicamente colocar isso. Me inclua na lista. Vou te incluir. Eu dei um beijão para ela antes. Isso. Então, já me inclua na lista. Ela está com 12, 3 anos, dá tempo de eu me organizar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe o como. Se eu fosse falar isso há 10 anos atrás, né, talvez... se eu fosse pensar, mas aí vai ter o pâncreas, a tecnologia, porque isso não teria como. Mas o como, o universo vai providenciar. A gente só precisa ter o trabalho do desejo. O impossível é nunca. O impossível é nunca. Porque coisas que nós no passado pensávamos que era impossível, hoje é uma realidade. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma realidade. Que há 10 anos atrás, para fazer o que nós estamos fazendo aqui, precisava um caminhão, antenas parabólicas, precisava para poder entrar ao vivo para todo o Brasil, para o mundo todo aqui no caso. Então, o impossível é nunca. Agora, quando você fala isso, você diz assim, você usou uma expressão, eu não sabia como. O Dr. Napoleão Hill traz a fé aplicada como uma ferramenta poderosa de resultados práticos. Ele aborda inclusive de uma maneira que ele fala assim, olha, não é do viés religioso, porque ele vivia uma época de muita intensidade religiosa com o reavivalismo lá nos Estados Unidos, daquela época, ele trata disso com muita atenção aqui, muito respeito como pesquisador, mas ele quis se distanciar da religião, dizendo, olha, a fé aplicada é uma ferramenta que aciona dentro do ser humano, inclusive o desejo ardente.
de Olha você, só. de você conseguir. Então, é fundamental. E o que é a fé? Se nós pegarmos a fé do que está escrito no livro da lei, na Bíblia Sagrada, e se nós pegarmos a fé que está descrito na física quântica, aqui diz assim, na Bíblia Sagrada diz assim, a fé é você ver aquilo que não existe como se já existisse. Está escrito na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo lá diz, a fé é você ver aquilo que não existe como se já existisse. O que diz a física quântica? O ponto observado é modificado pelo olho do observador. Ou seja, ele diz a mesma coisa com linguagem científica, com linguagem diferente. Então, a fé é você olhar aquele teu objetivo no invisível e dizer, isso vai vir para o mundo material. Agora, a gente vai ter que canalizar isso. E a canalização é esse desejo ardente daquilo que se quer. Quando a gente... É apaixonar-se pelo seu objetivo. Né? E o que é a paixão? A paixão é um flerte com a loucura. A coragem é um ato de esperança, de fé, de insanidade. Então, o desejo ardente também é isso. Porque é isso que faz as coisas ficarem quentes. A paixão é um flerte com a loucura. É isso, Jamil? É isso mesmo. Bom, é o seguinte... No livro Quem Pensa Enriquece, ele diz que tem alguns segredos. Nós revelamos um, outro está na capa, e aí na capa é em inglês. E aí, se alguém quiser falar algo, pode entrar no meu direct lá que eu respondo. Mas tem que ser só lá. Temos só 5 minutos para encerrar, né? Porque a conversa está tão boa. Nós estamos há 1 hora aqui, menina. É isso aí, a gente tinha combinado 45 minutos, explodiu o nosso tempo. Jamil, eu preciso te liberar, eu quero te agradecer de todo o meu coração por todo o conhecimento compartilhado aqui. Dizer para você que é sempre uma honra, né? Que Deus te abençoe e te retribua muito todas essas sementes de conhecimento que você trouxe para a gente, tá? E que em breve a gente vai ter oportunidade de se encontrar novamente, o que você precisar. Aqui a gente está à sua disposição e a gente só tem a agradecer por esse teu conhecimento, essa sua simpatia, viu? Um prazer e uma honra poder participar dessa roda de conversa, espalhando o perfume de Napoleão Hill pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa pessoa maravilhosa que você é. Parabéns por todos os seus projetos, por toda a garra. Eu sei que você é uma pessoa indignada, né? Eu ia te perguntar seus próximos objetivos. Fica para uma próxima live você contar tudo para a gente, tá? Trazendo mais conteúdo. Combinado? Combinado. Eu só vou pedir uma gentileza antes de encerrar. Se alguém te der print e colocar lá, me marcar, se me marcar, eu reposto. Então tá, gente. Okay. Vamos tirar print, então. Eu não sei se já... Ótimo. Não é? Ótimo. A mulher adora um coração, gente. Olha, que legal. Tirem print, marquem o Jamil, ele reposta. Me marquem, que eu também vou repostar vocês. Viu, Jamil? Uma ótima noite para você. Deus abençoe, tá? Um beijão.